E aí, rebanho? Belezinha? Como é que estão vocês? Professor Alan aqui. Esse vídeo que eu tô gravando é porque é o seguinte, né? Eu acho que eu já devo ter explicado isso na aula, mas eu vou falar aqui de novo. Provavelmente, principalmente para as turmas do matutino, eu acho que as nossas aulas vão ficar muito prejudicadas agora nesse final de ano. A gente está agora iniciando novembro, né? Provavelmente o último mês letivo. O início de dezembro a gente já começa com as aulas de recuperação e tudo mais. Então eu creio que esse último período vai ser um período mais conturbado e a gente vai ter algumas paradas, né? A gente vai ter os jogos no dia 8, a gente vai ter Proclamação da República, a gente vai ter Novembro África, tá? Então essas coisas vão atrapalhar um pouco o andamento das aulas. E aí, assim, uma coisa que eu vou fazer com as turmas, que eu já vou conversar nessa semana agora, eu tô gravando isso dia 7 de novembro, é sobre o trabalho de ética, né? Que é um trabalho que eu espero que quando vocês verem esse vídeo, vocês já devem estar com esse trabalho, já devo ter explicado esse trabalho em sala para vocês, separado dos grupos e tudo mais. E aqui o que eu vou fazer é uma complementação da aula de ética, né? Em que eu vou falar sobre alguns autores, sobre alguns princípios filosóficos éticos para que vocês possam utilizar como referência para fazer o trabalho sobre os dilemas éticos na cultura pop. Belezinha? Aí para isso, gente, eu estou usando um livro aqui, deixa eu só botar na capa direitinho. Pera aí, é esse daqui. Agora eu vou transitar. Uau. Que é Textos Básicos de Ética, de Platão a Foucault, que é um livro do Danilo Marcondes, certo? Que é um autor que, se eu não me engano, um pensador, né, doutor em filosofia. Se eu não me engano, ele é formado na Unifesp, né? Eu vou pesquisar direitinho a obra dele, mas ele é um filósofo bastante respeitado. E ele tem esses dois livros, né, que trazem textos básicos da filosofia, junto com comentários dele, que é um livro que é muito bom para quem está querendo começar, quem está querendo compreender um pouco mais de filosofia. E ele tem esse cuidado com a história da filosofia, né, falando desde o antigo até o contemporâneo. E aí ele tem o trabalho de introdução à filosofia, né, em geral, e o trabalho de textos básicos de ética, que esse daqui também é muito interessante para quem vai fazer este trabalho sobre os dilemas éticos, certo? Ficou direitinho. Aí, gente, como vocês estão vendo aqui, ele tem vários autores, né? Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Descartes, Spinoza, Hume, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Stuart Mill, Weber, Freud e Foucault. Para esse trabalho de vocês, eu vou focar em quatro autores. O primeiro deles é Aristóteles, tá certo? Eu vou até dar uma destacada nele aqui, dar até uma destacada nos nomes, para que vocês possam saber quais são que eu estou falando aqui. Peraí, aqui, comentário, pronto. Então, o primeiro é Aristóteles, certo? Oxe, gente. Ah, tá. Aí, Aristóteles, beleza? O segundo autor, Kant. Oh, não. Aqui, Kant, beleza? O terceiro é Nietzsche, ok? E o quarto é Freud. Não, Foucault, desculpa, Foucault, ok? São esses quatro autores aqui que a gente vai trabalhar. Um pensador da ética antiga, alguém que fundou a ética, né? O que a gente conhece como ética dentro de filosofia, Aristóteles. O outro é um pensador da modernidade, Kant. Ele também vai trazer uma ética que é muito fundamental, que também faz parte, a ética do dever, a ética do imperativo categórico, que é muito importante, que é muito relevante para a nossa concepção geral, para a concepção moderna de ética, né? Para o direito, para a relação entre ética e direito também, e outras coisas mais. Nietzsche, que é um autor importante para a filosofia contemporânea, porque ele desconstrói toda a noção de ética que já existiu na modernidade e na antiguidade. Tanto é que o livro dele, que a gente vai ler aqui, é Além do Bem e do Mal, ou seja, a noção dele é uma ideia de que bem e mal são valores construídos e por isso a gente precisa transvalorar todos esses valores, porque essa construção de valores de bem e de mal, elas na verdade retira a nossa humanidade, né? Vocês vão entender daqui a pouco. E por fim, Foucault, que vai começar a trazer a questão do corpo, né? O uso dos prazeres, a questão da corporeidade como um princípio para compreensão do que seria o bom e o mal na ação ética, ok? Bom, vamos lá. O legal desse livro daqui, dessa edição, que se eu conseguir fazer tudo direitinho, né, não fazer nenhuma besteira e tal, eu vou mandar para vocês
no momento correto, é que vocês podem clicar diretamente no livro, né? Vocês vão ter já aqui o PDF, vocês clicam aqui, Ética Nicômaco, PAN, vocês já vão diretamente para o texto do livro, beleza? Então, Ética Nicomaquiel, Ética... aqui eu vou ler os textos do Danilo Marcondes, eu vou comentar com vocês, beleza? E aí e aí depois vocês vão estar com o livro na mão e vocês vão poder fazer a leitura tanto do texto do Marcondes quanto também do texto original do Aristóteles para sustentar as teses de vocês no trabalho do vídeo. Bom, Ética Nicomaquea ou Ética Nicômaco foi o primeiro tratado de ética da tradição filosófica ocidental. Então, a importância de Aristóteles surge daí, né? É o primeiro livro sobre ética o primeiro livro sobre ética da história da filosofia. E também o pioneiro do uso do termo ética no sentido que empregamos até hoje, como um estudo sistemático, vou colocar aqui, cadê selecionar? Como um estudo sistemático sobre as normas e princípios que regem a ação humana e com base nos quais essa ação é avaliada em relação a seus fins. Esse é o grande ponto de toda a teoria ética, ou seja, qual é o princípio pelo qual eu vou reger as minhas ações e julgarei as ações que eu percebo, as ações que eu consigo observar, certo? Eu tirei daqui porque estava me batendo já. Bom, o texto ficou conhecido como Ética Nicômaco por ter sido dedicado a Nicômaco, filho de Aristóteles. A obra abarcou profundamente a discussão subsequente sobre ética, definindo as linhas centrais de discussão filosófica nessa área. Como muita coisa na filosofia, a ética também foi inaugurada, a discussão sobre ética foi inaugurada por Aristóteles e dando seguimento a partir do que Aristóteles falou. Então, quando Nietzsche vai falar lá na contemporaneidade de transvaloração de todos os valores, ele está se referindo à discussão que foi iniciada por Aristóteles. Kant também, quando for falar de dever, vai se remeter também a essa discussão trazida por Aristóteles sobre o julgamento das critérios de julgamento da ação. Então, dos capítulos 4 ao 7 do livro 1, dentre os quais destacamos o capítulo 6, encontramos a caracterização aristotélica da felicidade como objetivo visado por todo ser humano. O termo eudaimonia pode ser entendido também como bem-estar, principalmente, como bem-estar em relação a algo que se realiza. Portanto, na concepção aristotélica, a felicidade, vou colocar daqui, ó. Na concepção aristotélica, a felicidade está relacionada à realização humana e ao sucesso naquilo que se pretende obter, o que só se dá se aquilo que se faz é bem feito, ou seja, corresponde à excelência humana e depende de uma virtude ou qualidade de caráter que torna possível essa realização. Deu para entender a ideia? O objetivo de toda ação humana é a felicidade. Só que essa felicidade ela só se alcança por meio de uma ação. Eu preciso buscar essa felicidade, certo? Buscar esse bem-estar. Eu preciso realizar esse bem-estar. E ao realizar esse bem-estar, eu preciso realizar o que eu quero fazer da melhor maneira possível. Então eu preciso ter uma excelência, eu preciso ter uma virtude, uma arete, para conseguir alcançar essa felicidade que eu pretendo a partir do meu fazer, a partir da minha ação. Certo? A noção de felicidade é central à ética aristotélica, que por esse motivo é caracterizada como ética eudaimônica, caracterização que se estende às éticas influenciadas por Aristóteles em geral e que de maneira similar atribuem fundamental importância ao conceito de felicidade. Eu creio que nos textos aqui ele vai acabar falando um pouco sobre isso, mas um ponto que ele não falou no texto dele é o ponto da mediania, ou seja, quando você pretende fazer alguma coisa, o que garante que algo seja muito bem feito é que você não peque nem pelo excesso nem pela falta, que você consiga ter uma ação equilibrada, adequada a cada situação. E como é que eu vou saber qual é a ação mais adequada para cada situação? Só vou saber disso agindo. E só vou saber disso conseguindo julgar bem a minha ação, conseguindo avaliar bem, utilizando a minha razão, a situação que está acontecendo e qual seria a ação mais adequada para lidar com aquela situação. Beleza? Então, prestar atenção nesses conceitos, né? Virtude, felicidade e mediania. São esses três conceitos aqui que vocês precisam prestar atenção, ok? Dando seguimento aqui, o próximo autor que nós leremos rapidamente será Kant. Fundamentação da metafísica dos costumes. Esse aqui mesmo? Não. Aqui. O imperativo categórico. O imperativo categórico é um conceito muito importante para a ética. Vamos lá.
Nesse texto de 1785, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, encontramos um dos princípios fundamentais do racionalismo ético kantiano, imperativo categórico. De acordo com este conceito, os deveres morais são válidos incondicionalmente, isto é, princípios que não admitem exceção. Primeiro ponto aqui do pensamento de Kant, que já diverge do pensamento de Aristóteles. Se para Kant, acho que vazou um zap aí para vocês, né? Peço perdão. Se para Kant Ai meu Deus, tá saindo a fonte toda, né? Que droga. Se para Kant a felicidade, a mediania e o bem-estar, elas dependem de uma ação adequada a determinadas situações, ou seja, ela é relativa, vai depender da situação. Para Kant não. O princípio filosófico, ele é incondicional, ele é universal, ele vale para tudo. Por isso que é um imperativo, certo? O que é imperativo? Vem de imperador. O que o imperador faz? Ele manda. E quem não obedece, morre ou está praticando o mal. Então, por isso que é uma ação imperativa, porque ela é incondicional. É um dever moral que todo mundo tem que seguir, independente das situações. O imperativo nos diz o que devemos fazer, e sua força moral, segundo Kant, deriva da própria razão. Certo? Esse é outro ponto também fundamental do pensamento de Kant. De onde é que deriva isso, né? A ideia é a seguinte, todo o texto da fundamentação da metafísica dos costumes, ele vai caminhando no raciocínio que vai dizer o seguinte: toda ação ética, ela deve ter como princípio que a máxima dessa ação, a frase dessa ação, ela deva ser boa em qualquer condição, em qualquer situação, certo? E o raciocínio que vai levando a isso é um raciocínio que é bastante complexo, que vai alcançar esse resultado. Por isso que ele diz que é um imperativo, mas ele não é um imperativo que tira a nossa autonomia. Não é um imperativo que vem de fora. Não é um imperativo que vem de outras situações. É um imperativo que vem da própria estrutura da nossa mente e da própria estrutura daquilo que nos permite avaliar e reger a nossa ação e julgar a nossa ação. Logo, se é um imperativo que deriva da nossa própria razão, a gente não está descumprindo com o princípio da liberdade. A gente não está deixando de ser autônomo. A gente está apenas seguindo a nossa natureza racional. Beleza? A noção de imperativo categórico é retomada na analítica da crítica da razão prática. E aí ele vai para ética e esclarecimento também. Já está fechadinho aqui, inclusive. Deixa eu ver. Não, esse daqui foi qual é o nome? Da biografia dele. Vamos lá de volta para o início. Depois de Kant, a gente vai falar de Nietzsche. Bom, Nietzsche ele tem esses dois textos aqui, Além do Bem e do Mal e o Genealogia da Moral. Eu vou ficar com Além do Bem e do Mal porque eles são textos contíguos, né? Além do Bem e do Mal, ele inaugura o problema e Genealogia da Moral, ele tenta dar uma solução para esse problema. Então a gente vai falar um pouco sobre Além do Bem e do Mal. Nesta obra de 1886, Nietzsche questiona a dicotomia bem e mal, na qual se baseia toda a moral tradicional, relacionando-a à dicotomia verdadeiro-falsa, que está baseada na tradição do conhecimento, e caracterizando ambas como preconceito dos filósofos. Percebam o seguinte, aqui a gente vai falar sobre Nietzsche de uma maneira geral, para chegar no debate ético dele. Nietzsche é considerado o primeiro dos pensadores modernos, ou o primeiro dos pensadores contemporâneos, ou o último dos pensadores modernos. Porque, de fato, ele começa a nutrir uma série de dúvidas, uma série de críticas e preconceitos e questionamentos a princípios muito fundamentais do pensamento moderno e do pensamento antigo. Dois deles, como foi dito aqui, a ideia de verdadeiro e falso, a ideia de que o pensamento é capaz de alcançar um conhecimento verdadeiro sobre o mundo. Ele questiona bastante isso, ele questiona a fé que nós temos, que nós passamos a ter na ciência, a partir do momento em que nós matamos Deus, né? Nietzsche é um autor que trata sobre isso, né? Dostoiévski também, Dostoiévski na literatura e Nietzsche na filosofia. A partir do momento que nós matamos Deus, segundo Dostoiévski, tudo é permitido. Só que na história da filosofia, nós matamos Deus, mas substituímos Deus pela ciência. Porque a gente precisa de algo que seja maior do que nós e que
nos dê as respostas que nós precisamos para os anseios da nossa existência. Então, se Deus não existe mais, nós passamos a acreditar cegamente na ciência. E Nietzsche está propondo o quê? Não, a gente não precisa acreditar cegamente em nada. A gente deveria simplesmente existir, ser, sem ter essas noções tão quadradas e fechadas do que é verdadeiro, do que é falso, do que é bom e do que é mal. Porque essas noções, segundo ele, são noções que nos enfraquecem. São noções que nos emasculam, né? No pior sentido da palavra, ele utiliza realmente essa palavra. São noções que tiram a nossa vontade de viver, a nossa vontade de poder, certo? Que é um conceito... A vontade de poder não, meu Deus do céu. Ai, caramba, qual é o conceito de Nietzsche? Vontade de poder é o conceito de Foucault. O de Nietzsche é vontade de... Ai, caramba. Eu só procurar aqui, gente, rapidinho. Agora bateu o branco. Nietzsche. Vontade de potência. Isso mesmo, é vontade de poder. É isso mesmo, desculpa, gente, desculpa. Nietzsche fala de vontade de poder e o Foucault fala de vontade de saber, que é outra coisa que a gente vai falar depois. Então, a dicotomia do verdadeiro e do falso e do bom e do mal, ela diminui a nossa vontade de poder, ela diminui a nossa vontade de dominar o mundo e dominar os outros, porque a gente precisa dar conta, a gente precisa sempre ser coerente com o que é verdadeiro e negar o falso, a gente precisa negar a incoerência, negar a arte, negar o absurdo. A gente precisa ser sempre bom, porque Cristo falou que é sempre bom, porque Kant falou de imperativo categórico. E a gente nunca pode exercer algo mal se aquilo for condizente com a nossa vontade, por exemplo. Então, o que ele defende de fato é isso, né? Uma transvaloração desses valores que nos tiraram a nossa vontade de poder. E aí vocês interpretam como vocês quiserem. Esses conceitos são tratados como objetivos e derivados da razão universal. Esses conceitos, que são tratados como objetivos e derivados da razão universal, nada mais são do que fruto dos sentimentos e instintos humanos. Vou até citar isso aqui também. Nada mais são do que fruto dos sentimentos e instintos humanos, resultado da história, da cultura e da educação. Ou seja, a modernidade e o período antigo acreditavam que esses valores eles eram universais, que esses valores existiam na realidade e que nosso papel enquanto pensadores era compreendê-los. E compreendê-los e também seguir a nossa vida de acordo com esses valores. Para Nietzsche, já é uma ideia completamente oposta. Eles nunca existiram na realidade, eles são frutos da nossa existência, da nossa realidade. E a gente, a partir do momento que a gente produz isso, a gente tenta construir um mundo à imagem e semelhança desses conceitos. Ou seja, nós estamos colocando no mundo algo que é estranho a ele. A ideia de verdadeiro e falso não existe na realidade. A ideia de bom e mal não existe na realidade. Mas, por conta da nossa história, da nossa cultura e da nossa educação, a gente coloca esses frutos do nosso pensamento na realidade como se fossem frutos da própria realidade. Isso, em Feuerbach, em Karl Marx, em Hegel, vai ser chamado de alienação. Ou seja, a gente aliena um princípio que é nosso para o mundo e depois fica submetido a esse princípio. Certo? Feuerbach vai falar sobre isso para falar sobre a própria ideia de Deus. Mas aí é uma outra história. Cabe então libertar o homem desses preconceitos e dos valores tradicionais. Cadê aqui? E fazê-lo redescobrir os valores afirmativos da vida, que permitem o desenvolvimento do que há de mais nobre em sua natureza e possibilitam que cada um seja capaz de superar a si mesmo em direção ao homem do futuro. Então, assim, o que Nietzsche propõe como valor ético é, como ele falou aqui, a transvaloração dos valores. A libertação do homem desses preconceitos e desses valores tradicionais, de bem e de mal, de qualquer coisa, para que o ser humano possa viver sem nenhuma peia, viver sem nenhum limite, viver sem nenhum atanho, limitando o que é que ele pode e não pode fazer, o que é que ele pode e não pode pensar. Beleza? Isso é Nietzsche. E por fim, iremos para Foucault. Foucault, que já é o autor bem mais contemporâneo, né? Século XX, finalzinho ali do século... Ou finalzinho... Início do século XX, né? Final do século XX. Uso dos prazeres, moral e prática de si. Publicação póstuma de 1984. Essa obra, segundo volume de História da Sexualidade,
faz parte de um projeto mais amplo em que Foucault estava trabalhando no momento de sua morte, que incluía 3 volumes: Vontade de Saber, de caráter basicamente metodológico, O Cuidado de Si, volume 3 também póstumo, e As Confissões da Carne, volume 4 que permaneceu inacabado. Seu objetivo nesse estudo de grande amplitude é aplicar o método genealógico à história. Cadê? Aplicar o método genealógico à história da sexualidade desde a Grécia Antiga, passando pelo helenismo e pelo surgimento do cristianismo até o período moderno. Muita atenção aqui, gente, para a ideia de método genealógico. Quando a gente fala com vocês, sei lá, se algum professor já deve ter pedido para vocês isso lá no maternal ou no fundamentalzinho, para vocês fazerem uma árvore genealógica. O que significa isso? É vocês puxarem a origem genética de vocês, a origem familiar de vocês. Tudo que a gente vai falar sobre gene, eu acho que muita gente aí tem uma referência cristã, dá pra gente pensar no livro Gênesis. Qual a ideia de Gênesis? O início, o princípio, de onde tudo surgiu. Então a ideia de gene genealógico tem a ver com isso, né? Você tentar ir lá no início, na fonte, e ir puxando como é que determinado fenômeno ele foi iniciado e como é que ele se desenvolveu. No caso de Foucault, ele está tratando aqui sobre a sexualidade, certo? Porque, como eu falei antes, Foucault é um autor que vai trazer a corporeidade para dentro da filosofia e para dentro da ética. Então ele vai... E muito inspirado em Nietzsche, né? Nietzsche é quem inaugura o método genealógico para dentro da filosofia. Ele vai inaugurar esse método genealógico, inclusive, para fazer a crítica da moral, né? E Foucault, então, ele vai tentar fazer isso no método positivo. Por se a sexualidade ela trabalha dessa forma, pô, tem um besourão aqui. Se a sexualidade ela foi tratada dessa forma, de uma forma mais livre no mundo antigo e depois mais repressiva por conta do cristianismo e da modernidade, como é que a gente pode, enfim, vou dar spoiler não, vamos para a leitura. Leva adiante, assim, o projeto de vigiar e punir, uma crítica aos saberes disciplinares que se constitui como forma de controle individual e social. Um dos saberes disciplinares, gente, é esse daqui que a gente está fazendo agora, a escolinha. Vigiar e punir é um livro que critica bastante a escola como ambiente de disciplinamento dos corpos para o capitalismo, como eu sempre falei com vocês. As próprias concepções de subjetividade, indivíduo e terapia se constituem graças a esses saberes, e o período helenístico que se destacam, o epicurismo e o estoicismo teve importância crucial nesse sentido. A moral estoica em particular influenciou fortemente a moral cristã. Bom, o que ele vai trazer aqui então é isso, né? O que eu pensei que ele ia falar, mas ele não falou. Ele vai tratar do método genealógico para falar do que o corpo, como é que o corpo ele foi trazido para mediar o que significa o bem e o que significa o mal, certo? E aí quando ele vai falar, por exemplo, que a moral estoica ele influenciou bastante a moral cristã, o estoicismo ele traz aquela ideia da imperturbabilidade da alma, né? Da ataraxia, ou a alma e o corpo, a consciência ela não é perturbada por nenhum fenômeno externo, né? Porque você tem uma alma concentrada. No caso do estoicismo, no autodesenvolvimento e na interpretação cristã disso, né? Na negação de si em favor de Cristo, né? Em favor da ascese divina. Então, assim, e a negação de si é a negação do corpo, a negação dos desejos do corpo em prol de uma salvação divina no pós-morte. O que Foucault vai trazer, então, é um pouco isso, né? Como é que essa ideia do corpo ela foi trazida para constituir o que é que vai ser o bom e o que é que vai ser o mal. Então, se vocês trouxerem algum dilema ético que trata de algum ponto de sexualidade, Foucault seria o ponto para vocês trabalharem, certo? Eu vou ficando por aqui, gente, porque pela minha gravação já tá com 24 minutos, esse vídeo vai ficar bem cansativo. Vamos transitando. E aí, assim, como vocês viram aí nesse livro, pô, minha cara ficou bem no meio do texto, ó. Não vou fazer outro vídeo não, gente. Esse livro ele tem muitos outros textos, tem muitos outros autores que vocês podem começar lendo nesse início. E se vocês acreditarem que esse autor ele é mais condizente com o tema de vocês, vocês podem escolher falar desse autor também, certo? Só conversar comigo, a gente vai se orientando e eu vou ajudando vocês a produzir. No mais é isso, gente. Um abraço para vocês, bom trabalho. Qualquer dúvida eu vou estar na escola. Acho que algumas turmas eu não vou encontrar, mas eu vou estar na escola para a gente poder conversar, tá bom? E no Zap também. Até mais.